Ei, antes de tudo, comenta! Eu não teria coragem, agora mesmo, para provar que você aguentaria ouvir essa história até o fim. Só quem comenta no começo sobrevive ao Rio das Almas. Eu não deveria ter voltado para aquele lugar. Mas quando a polícia encerrou as buscas, quando o Estado disse que não havia provas, e quando todos decidiram que era mais fácil me chamar de louco do que aceitar que algo gigantesco vive naquele rio, eu percebi que só havia uma coisa capaz de calar essas vozes: voltar lá e ver com meus próprios olhos o que restou do que chamam de tragédia natural. Eu fui o único sobrevivente da sucuri que levou minha família inteira. Portros anos. Tentei não enlouquecer ouvindo o som da água batendo na porta à noite, tentando ignorar a sensação de que, em algum lugar naquela escuridão profunda, algo ainda me observava. Mas quando começaram a surgir novos desaparecimentos, pescadores, turistas, jovens nadadores, todos no mesmo trecho do Rio das Almas, eu soube que não era coincidência. A sucuri não tinha me esquecido, e eu também não tinha esquecido dela. Então, não levei polícia, não levei amigos, é só uma câmera, uma lanterna, um facão e um bote pequeno, o suficiente para registrar a verdade ou morrer tentando. Cheguei ao rio às 5 da manhã. A neblina era densa como fumaça. O sol ainda não tinha nascido, e a água estava parada demais, silenciosa demais, como se segurasse o fôlego esperando eu entrar. O ar tinha cheiro de lama velha e folhas mortas, o mesmo cheiro da noite em que perdi tudo. Empurrei o bote devagar para dentro do rio. A madeira rangia como se reclamasse de voltar ali. Sentei, liguei a câmera e comecei a remar. O silêncio era tão profundo que dava para ouvir meu próprio coração batendo. Depois de alguns minutos, algo começou a se mover por baixo da água. Menos primeiro vibrações leves, depois ondas pequenas. Eu conhecia aquele sinal. A sucuri estava perto, mas o que encontrei primeiro não foi ela. Foi o barco destruído de 2 pescadores desaparecidos há uma semana. Virado, mordido, arranhado, dobrado no meio, como se tivesse sido esmagado por algo enorme. A polícia disse que podia ter sido um tronco menos, mas não existe tronco com dentes. E ali, preso no casco, havia um pedaço de tecido azul, a camisa de um deles. A sucuri não come roupas, ela arrasta, enrola, aperta, até os ossos quebrarem. O rio continuava quieto, sem vento. Rezei para que fosse só minha imaginação, mas não era. Continuei remando. A água se tornava mais escura a cada metro. De repente ouvi um som. Um barulho surdo, denso, vindo de baixo. Tum! Parei de remar. O bote balançou de leve. Outro som. Tum! E então algo mais forte. Uma onda alta se formou do nada e bateu no casco. Caí de lado, agarrei a borda e consegui não cair na água. Mas, sentai, eu senti a presença passando por baixo enorme, grossa, lenta, faminta. Um dos remos escapou da minha mão, levado pela água. Agora eu estava com um remo só. E no Rio das Almas, isso significa estar metade vivo, metade morto. A água borbulhou por alguns segundos e depois se acalmou. Mas aí veio o pior. Um som que não devia existir. Um grito humano, abafado, profundo, vindo do meio da mata. Um pedido de ajuda. Eu devia voltar. Qualquer pessoa normal voltaria, mas eu remei na direção do som. Quanto mais me aproximava da margem, mais eu percebia que o grito não era recente. Era um eco, preso ali, repetindo, repetindo, repetindo. Aproveitei uma abertura da névoa e vi a margem, uma mochila aberta, comida espalhada e pegadas profundas, na lama menos profundas demais para serem humanas. Pareciam marcas de algo pesado sendo arrastado, serpenteando pela margem e entrando no rio. A sucuri tinha voltado recentemente, muito recentemente, e eu estava exatamente onde ela queria. Voltei para o bote
E então percebi a sombra. No fundo da água, bem abaixo de mim, havia uma forma parada, enorme, estendida como um tronco gigante. Mas troncos não respiram menos. E aquela sombra respirava devagar, inflando e esvaziando. Era ela, a sucuri gigante, observando, esperando eu remar de volta para o meio do rio. Comecei a remar devagar. A sombra começou a se mover também. Não rápido, não agressiva, mas constante. Como um predador acompanhando a presa apenas para garantir que ela não escape. Ela me reconhecia. Cheguei ao centro do rio, o ponto exato onde minha família morreu. O ar ficou pesado. A neblina se fechou de novo. O bote balançou. Primeiro devagar, depois com força. E então ela emergiu, a cabeça imensa, os olhos pretos, frios, vazios, o corpo subindo atrás, metros e metros de escamas verdes e negras. A sucuri abriu a boca devagar. A água escorreu entre as presas. O bote inclinou. Eu tentei equilibrar, mas ela deu o primeiro golpe menos bateu com a cauda no casco. O bote virou e eu caí na água. A água estava tão gelada que tirou meu ar por um segundo. Mas o pior não era a água, menos era o que estava embaixo dela. Afundei e vi, diante do meu rosto, o corpo gigantesco passando, deslizando como se o rio inteiro fosse só um corredor para ela. Tentei subir, mas algo me puxou pela perna menos uma raiz submersa. Consegui me soltar e emergi com um grito. A sucuri estava a poucos metros, circulando, desenhando um arco perfeito ao meu redor. Um círculo de morte. Nadei desesperado para o bote virado. Tentei subir, mas a sucuri bateu com a cauda novamente e me afundou. A correnteza me arrastou alguns metros. Quando emergi, vi a cabeça dela vindo direto, silenciosa, subindo como quem sobe uma escada invisível. A boca abriu. Eu não ia conseguir evitar. Então vi um tronco caído na margem. Nadei o mais rápido que pude. A água ficou mais pesada atrás de mim menos. Ela estava chegando. O peso se aproximou. Estiquei a mão, toquei o tronco, subi e a sucuri emergiu logo atrás, a boca aberta em um salto lento e mortal. Ela bateu contra o tronco com tanta força que o tronco partiu ao meio. Caí de novo na água. Dessa vez, não houve tempo para respirar. A sucuri enrolou. A pressão começou no peito, depois nas costelas, depois na cintura. O som dos meus ossos começando a ceder é impossível de descrever. Um estalo seco, interno, como vidro rachando por dentro. A visão começou a escurecer. Eu ia morrer igual minha família. Mas então, algo mudou. Um barulho ecoou pela mata, menos um estrondo, como se algo gigantesco tivesse caído na água do outro lado. A sucuri parou, me soltou, mergulhou com brutalidade como se tivesse sido chamada, como se tivesse sentido a presença de algo maior. Nadei até uma raiz exposta e me agarrei. Quando olhei para o meio do rio, vai algo se movendo. Uma sombra ainda maior que a sucuri fêmea. Uma sombra tão grande que até ela recuou. Era um macho muito maior, muito mais velho. O verdadeiro dono do rio das almas. Ele ergueu a cabeça acima da água. E por um segundo, eu vi algo que nunca vou esquecer. Inteligência. Ele não estava com fome. Ele estava analisando, estudando, medindo se valia a pena me matar. A fêmea se aproximou dele como se pedisse orientação. El Miohu depois mergulhou. Ela o seguiu, e o rio ficou quieto de novo. Fiquei ali sem coragem de mover um músculo, até ouvir um galho quebrar atrás de mim. Uma figura saiu da mata. Roupas rasgadas, pele pálida, olhos fundos. Era um dos pescadores desaparecidos, ou o que restou dele. Ele apontou para o rio e sussurrou: "Ela devolve alguns", e caiu no chão. No mesmo instante, o rio atrás de mim se moveu. A sucuri ainda estava ali. Espreitava, esperava.
Arrastei o pescador para fora dali e encontrei uma caminhonete abandonada. Tentei ligar. O motor falhou. A água escorria pela estrada, formando um rastro longo, sinuoso, vindo na minha direção. O motor pegou. Acelerei. A sucuri emergiu com fúria, mas já estava longe. Levei o pescador ao hospital, mas enquanto eu esperava notícias, a energia caiu. Luzes piscando, água no chão, um rastro serpenteando em direção ao quarto dele. Corri, a porta estava aberta. Ele tinha desaparecido. A janela estava quebrada. Na parede, uma marca de escamas. A sucuri não me deixou viver por acaso. Ela não me persegue para me matar. Ela me deixou ir para eu ver, para eu contar, para eu entender que existe algo maior vindo. Quando saí do hospital e olhei para o chão molhado, vi 2 trilhas de água paralelas. A fêmea e o macho. Eles vieram até a cidade. Estão atrás de algo. Ou alguém. Talvez de mim. Talvez de todos nós. E enquanto eu dirijo agora, gravando esse áudio, indo embora, o mais rápido possível, eu percebo. A estrada ainda está molhada. O rastro continua. E ele está vindo para o sul, na direção onde você mora. Então, se você teve coragem de ouvir até aqui, comenta agora mesmo e o vai o rastro. Curte o vídeo e compartilha antes que o rastro chegue na sua cidade.